Adenilson Estevam Pereira, me reúne com os irmãos lá em Maringá, aqui no Paraná, e estou tendo o privilégio de gravar essa pequena mensagem com o irmão Ronildo de Cascavel, que tem um canal, e estou tendo esse privilégio de ter um tempinho para lembrar um versículo da Bíblia e compartilhar com você. Eu gostaria que depois, se você tiver tempo, você pode olhar na sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, e versículo 16, o apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos seguidores do Senhor Jesus, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e um dia ele reconheceu que o Senhor Jesus é o único caminho. Como o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Paulo, apesar de ser muito religioso, ele não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Paulo valorizava a religião que ele fora criado nela, mas ele não compreendia. Ele não tinha tido ainda um encontro com o Senhor Jesus. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele entendeu que era o Senhor Jesus que o chamava. E a partir de então, quando Paulo creu no Senhor Jesus, Paulo tornou-se um pregador do Evangelho. Paulo tornou-se um servidor do Senhor Jesus. E Paulo disse aos romanos, para quem ele escreveu a carta de Romanos, que nós mencionamos, Romanos 8,16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então existe o Evangelho de Cristo e existe o Evangelho que não é de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo fala dele, fala da sua obra, fala da sua pessoa, fala daquilo que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio realizar a vontade de Deus, ele veio para cumprir com um plano que já tinha sido traçado lá na eternidade passada. Então, o apóstolo Paulo conheceu o Senhor Jesus e ele nasceu de novo e ele passou a pregar o Evangelho. Ele disse que não se envergonhava do Evangelho quando ele escreve essa carta aos romanos. Os romanos, eles precisavam realmente de um estímulo. O apóstolo Paulo então se coloca como uma forma de estimular os romanos, porque a expressão positiva, ela estimula. E o Paulo então, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ser um cristão, ser um seguidor de Cristo em Roma, era um desafio muito grande. Era como que colocar a cabeça debaixo da guilhotina. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele entende isto e ele quer que os romanos sejam corajosos e defensores do Evangelho, e também não tenham vergonha do Evangelho de Cristo. Então, como em Roma havia um costume muito grande da palavra autoridade estar em evidência, ele então usa essa expressão: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, é a autoridade de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa expressão autoridade, essa expressão poder, era uma palavra conhecida dos romanos por causa das autoridades dos imperadores. Então Paulo usa essa palavra como uma palavra que liberta o pecador, aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele é salvo. Então ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para uma classe especial, não é para uma classe de pessoas com qualidades, é para todo aquele que crê, para todo aquele que confia, para todo aquele que dá crédito ao Evangelho de Cristo. Então ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus prezados, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, creia hoje, enquanto é tempo, que amanhã pode ser muito tarde. E a salvação é para todo aquele que crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, você será salvo da perdição eterna, você será salvo para desfrutar dos privilégios com Deus,
paraíso, vai ter um lugar nos céus, vai ter uma morada eterna, feliz, com todos os salvos, e acima de tudo com o Senhor Jesus, aquele que veio para realizar essa obra tão perfeita que agradou plenamente a Deus e abriu o caminho para os pecadores perdidos. Confie no Senhor Jesus ainda hoje, você vai desfrutar de um privilégio que você ainda não conheceu, mas que você precisa conhecer. Que Deus possa abençoar o seu coração com a sua palavra, de Romanos 1 e versículo 16. Amém.